90% da Mata Atlântica é renovada através de insetos e animais, como, por exemplo, as abelhas. 30% dos alimentos que vêm para a nossa mesa tem a participação delas também. Felipe Thiago de Jesus, cientista convidado do Show Gastronômico, vai explicar melhor essa relação entre esses animais e os alimentos. Seja bem-vindo. Olá, hoje eu estou aqui com a chefe Juliana Fagundes. Eu trouxe aqui um prato tropical, um prato que é a representatividade mais especial da nossa Mata Atlântica. Então aqui nós temos a Jussara, que é conhecido como o açaí da Mata Atlântica. Nós temos aqui o mel de tubuna. Tubuna é uma espécie de abelha nativa sem ferrão que só existe na nossa região, então é impossível encontrar esse lugar em outro do mundo. E aí, claro, a banana, que tem muito no nosso litoral, apesar de não ser nativa, e o morango, que é outro alimento aí dentro das frutas vermelhas que também depende da polinização. Seja bem-vindo, que honra, hein? Hoje nós vamos estar trabalhando com essa receita que fica muito bem. Eu lembro que esse açaí, por ele ser congelado, ele é quase um frozen, né? Fica com textura de vitamina. Se você colocar um pouquinho mais de água, ele vai ter uma textura diferenciada, quase um suco. Ah, eu quero que seja mais congeladinho, dá para fazer um sorvete. Ah, quero tomar como se fosse uma vitamina. Quero colocar pedaços de fruta. E assim, e assunto não vai faltar. Comida gostosa também não. Então, vem com a gente hoje no Show Gastronômico que vai estar delicioso e uma receita super prática e muito rápida, né? Então, conta pra gente, assim, esse mundo de abelhas, o que é, o que não é. Falar das abelhas nativas, eu poderia dizer que é o fantástico mundo das abelhas nativas. Por que abelhas nativas? Existem no mundo hoje aproximadamente 20 mil espécies de abelhas. Dentre elas, mais de 19 mil são abelhas solitárias, abelhas que não vivem em colmeias. E dentre as abelhas sociais, existem dois grandes grupos. As abelhas sociais com ferrão, que são as abelhas que vieram da Europa e da África e foram introduzidas no nosso continente, e as abelhas sociais nativas sem ferrão, que estão aqui há milhões de anos. Então, toda a coevolução entre fauna e flora das matas nativas do Brasil se deram através das nossas abelhas nativas. Elas são reguladoras do ecossistema, ou seja, a Mata Atlântica, como a Raquel mencionou no início, elas representam então a perpetuação das espécies vegetais, uma vez que grande parte das plantas dependem da polinização cruzada, ou seja, transferir o grão de pólen de uma planta macho para fecundar uma planta fêmea. E dessa forma é quase tão complexo quanto a reprodução humana. Por isso, tantas diversidades de espécies. Então, não é qualquer abelha que pode carregar o grão de pólen de uma flor macho e levar para uma flor fêmea. Entendi. Depende de tamanhos da língua da abelha, do estilo do tamanho da asa, do hábito de voo, se ela vibra, se ela não vibra, do tamanho dos pelos da abelha. Então, para que haja uma polinização efetiva, ou seja, uma reprodução daquela planta, ela é extremamente dependente de um determinado grupo de abelha. Então, dentro das abelhas nativas sem ferrão, o quais existem 400 no mundo, 300 são brasileiras. E dessas 300 que existem no Brasil, 38 estão no Paraná. Isso que eu ia perguntar agora, quantas espécies que a gente tem? O Paraná possui 38 espécies. E essas abelhas, elas têm um papel então fundamental, porque não só para o alimento, de 30%. Sim. Vamos fazer um exemplo, o café. O café, ela é uma planta que se autofecunda, ela não depende das abelhas, ela produz mesmo assim. Porém, se as abelhas estiverem no plantio, no cultivo, elas chegam a aumentar em 40% a produtividade. Nossa, isso quase, eu imagino que pouca gente saiba, né? Então, assim, nem todas as plantas dependem das abelhas. Se a gente pensa em abelha, pensa em mel. E ponto, né? Esse é o nosso grande objetivo em falar sobre as abelhas. Em despertar essa consciência agroecológica, essa conexão entre processos. Esse é o principal legado que as abelhas têm para nos trazer como sociedade, além, claro, de garantir as nossas matas vivas, uma vez que as nossas matas que nos fornecem a nossa água, o nosso ar que a gente respira, que mantém o clima equilibrado. Então, as abelhas, apesar de tão pequenas, né, eu costumo brincar assim, que as abelhas, mesmo tão pequenas, carregam nas asas o peso de alimentar o mundo
e em cooperação produzem ainda o que é de mais doce, o mel. E a Jussara aqui é polinizada por uma abelha nativa. Então, isso que eu ia perguntar agora. A abelha mirim, que poliniza as palmáceas, as flores das palmeiras em geral, são flores muito pequenas. As abelhas convencionais não têm acesso a entrar dentro dessa flor e conseguir fazer uma polinização efetiva. Então a abelha mirim, ela é considerada uma das abelhas mais pré-históricas dentro de um processo. Existem o gênero plebeia, qual a mirim pertence, existem 29 espécies diferentes. Algumas delas hibernam no inverno, ficam 3 meses sem sair da colmeia. Tem o mel, por exemplo, da plebeia saiki, da mirim saiki, que ele parece um limão, então para temperar saladas e tudo mais. Então tem uma riqueza muito grande. As abelhas nativas, por exemplo, elas não fazem os favos de mel. Sim. Elas constroem potinhos de mel. E quando a gente vai levar para o laboratório para estudar esses potinhos de mel, a gente descobre que cada potinho de mel que tem ali são méis diferentes, porque elas separam de acordo com os tipos de flores que elas coletam. Você vê que inteligência, assim, né? Não é só o mel, não é só o favo. E para vocês estudarem isso, imagina que seja assim, um trabalho árduo, né? As abelhas nativas aí estão há milhões de anos e eu costumo brincar o seguinte, faço a seguinte analogia, que é um tesouro que a gente acabou de tirar debaixo da terra. E ele ainda está cheio de terra. Sim, porque a gente não ouve falar, né? A gente está nesse momento agora tirando a terra dele, para ver o tamanho dessa pedra, para pensar quais as joias que a gente vai produzir. Imagina esse mel com sabor de limão para temperar uma salada, para fazer uma vinagrete, né? Azeite, mel, aí você vai usar menos ácido, porque o mel já né, com esse gostinho de limão. Isso é surpreendente, realmente De forma geral, todas as abelhas nativas possuem mais umidade no seu mel. O fato de ter mais água na composição acelera a microbiologia existente ali dentro. O que torna a qualidade de vida dos micro-organismos, das leveduras, muito mais melhores para elas se desenvolverem. Então tem muito mais variedade de leveduras, então por isso ele é mais ácido também, inclusive ele tem menos frutose, menos açúcar. Eu vi que, falando um pouco de mel, tem crescido muito o mercado de hidroméis, né? As pessoas estão redescobrindo essa bebida tão antiga e com sabores fantásticos, assim. Você consegue hidromel hoje com mel com sabor de framboesa. Eu provei, eu vi isso e eu fiquei assim, tem framboesa? Não, é só o mel. Então você vê que mundo novo que a gente tem e que a gente não se descobre assim porque não está na mídia, né? Não está na mídia. E você me fez lembrar uma história que eu ouvi de uma comunidade indígena, que a história mais ou menos que me contaram foi assim, não sei se é verdade, mas que na época do descobrimento e tudo mais, os portugueses, eles ficaram muito enciumados, porque há indícios que os vikings já tinham passado pela América do Sul antes dos europeus. E os vikings já consomem o hidromel há mais de 6.000 anos. E os vikings já tinham ensinado os indígenas aqui do Brasil a como fazer o hidromel com as abelhas nativas. E na época o rei de Portugal, me contaram, ficou com ciúmes de que o hidromel da abelha brasileira pudesse substituir ou ser mais interessante do que o vinho do Porto. E na época mandou acabar com tudo, e tudo que produziam esse tipo de coisa, e a coisa foi se perdendo. E talvez seja aí uma justificativa de por quê... Esse gap que teve, né? Que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Né? Com certeza. Então tudo isso é um resgate cultural das nossas raízes. Poxa, que fantástico, né? E assim, quem toma hidromel, você costuma, né? Com aquele sabor, esse adocicado, o envelhecido, né? O pessoal tem feito receitas fantásticas. Mas eu tô encantada com esse mel com gosto de limão. Como é que é? Esse é da mirim saiki. Mirim saiki. Nossa, eu vou atrás, porque eu achei... Mas assim, todos eles são muito distintos. O da guaraipo, por exemplo, eu ia trazer o da guaraipo, mas como a gente ia fazer um prato doce, eu trouxe a tubuna. Mas a guaraipo, ele tem um ácido também bem forte. Com certeza,
com a O que sua que a gente pode expertise, esperar do Tubuna? o mel do Tubuna, ele é um mel mais adocicado e ele é um pouco menos aquoso do que as outras espécies. Entendi, ele é mais firme. Ele é assim. um pouco mais firme, Então, se eu quero dar uma consistência numa sobremesa, eu posso usar ele que ele vai dar aquela... vai dar uma encorpada. Vai dar encorpada. Mas nunca como um mel de abelha apis mellifera, uma abelha africanizada. Uma vez que esse mel ele tem entre 30% a 40% de umidade. Entendi. Enquanto a apis mellifera tem no máximo 20%. Sim, ele já é bem mais seco. Que é aquele mel que às vezes a gente compra em casa, me corrija. Isso. E ele já seca, né? Ele já cristaliza exato. e você não sabe o que faz, daí o pessoal volta pro fogão e ele não fica mais. Então, essa é a diferença para quem talvez não consuma também tanto mel, né? Às vezes você pegar algum que tenha mais umidade, que vai te dar um maior tempo, né? Ou não. Assim, é muito do paladar mesmo, assim, né? Do que a pessoa se propõe a fazer. Esse mel, ele custa em torno de 10 vezes o valor do mel convencional, né? Aí entra no valor comercial que talvez não fique tão atrativo, né? Para a pessoa. Mas, por exemplo, para quem ele, por ter uma acidez superior, ele não desenvolve a bactéria do botulismo. Então, crianças podem beber, podem comer. Para diabéticos, ele tem um índice de açúcar muito menor. Nossa, né? você vê, as pessoas se privam, né, totalmente. Tanto criança, mesmo gestantes, né? Você é aconselhado a não comer, a não ingerir mel por causa disso, né? E as pessoas não sabem. Então, é um mundo bem desconhecido pra gente, mas vamos começar a fazer a nossa sobremesa, porque a gente vai falando, o assunto vai ficando bem interessante. Eu tô curiosíssima para sentir o aroma desse... Nossa, que delicioso. Gente, muito, muito, muito... Ele tem um frescor... Nossa, desmontei a banana. Ele tem um frescor que é incrível, né? Então, ó, nós vamos fazer aqui 2 bananas. Eu acredito que dê pra gente fazer, Felipe, você vai me corrigindo. Eu acho que meio tablete, né? Ou você... Pode ser. Eu adoro a cor do açaí, gente, olha que lindeza. É muito linda, né? Você também bate com um pouquinho de água, né? Um pouquinho, Lembrando que tanto as abelhas nativas quanto a Jussara, a palmeira, estão em extinção. Pastel de palmito na serra, cuidado, hein, pessoal? Tem que perguntar se seja palmito de pupunha. Sim. A pupunha pode ser. E vocês já teve alguma espécie de abelha aqui do Paraná que entrou em extinção? Tem várias. Várias? Uma delas que a gente, inclusive, tem nos jardins de mel aqui de Curitiba é a guaraipo. A abelha guaraipo está na lista de extinção. Então, ó, nós vamos fazer como se fosse uma vitamina, né? Pode pôr cereal, posso pôr uma granola. Deixa eu cortar bem. Banana. Se eu quiser pôr com leite, posso? Pode, você vai ter uma bebida. Só que aí eu acho que assim, o mel não vai ficar tão bem, né? Eu prefiro com... Eu vou cortar uns pedacinhos para deixar. Essa vitamina você toma em casa? Você gosta dessa receita? Ela é especial, né? Porque ela, além de ter todo um significado de um consumo consciente, ela é rica em antioxidantes, ela é bem energética, possui bastante ferro, é uma alimentação completa e nutricionalmente falando e ajuda muito aí para quem quer manter a pele saudável, para quem quer estar com a alimentação em dia, com o corpo em dia, esse aí é uma refeição completa. Nós vamos pôr um pouquinho de água. A gente vê que fica muito líquido. O mel, você gosta? Eu sempre vejo assim, eu prefiro que as pessoas vão colocando depois, né? Ou você prefere que bata, né? Você que tem, assim, essa relação tão direta com o mel. Eu acho que coloca um pouco antes e um pouco depois, né? Depois a gente faz Agrada a todo mundo. Agrada a todo mundo? Uhum. E você cozinha?
Eu cozinho. Ó, que delícia. Deixa eu só pegar uma colher lá. Lá em casa eu cozinho e lavo a louça. Me aproximando aqui para conferir essa preparação e aproveitar para perguntar também ao Tiago sobre 2 projetos bastante importantes para a nossa cidade, Curitiba, né, Tiago? Que é o projeto Mesa Solidária, e queria que você falasse um pouco a respeito, e também o projeto Fazenda Urbana, não é? Para quem não sabe, o Mesa Solidária cria uma rede estabelecida costurada, por assim dizer, né, entre iniciativa privada e pública, né? E o Fazenda Urbana instrui acerca da sustentabilidade no meio urbano. Fala mais para nós sobre ambos, Thiago. Obrigado, Raquel. Tanto o Fazenda Urbana quanto o Mesa Solidária são políticas públicas da Prefeitura de Curitiba, da Secretaria de Segurança Alimentar, que recentemente mudou de nome. A secretaria se chamava antigamente Secretaria Municipal do Abastecimento e hoje se chama Secretaria Municipal de Segurança Alimentar, justamente por ter uma visão ampliada desde a produção, o acesso e o consumo do que diz respeito ao alimento na cidade. E aí, dentro dessas propostas, 2 programas que têm surgido e têm dado grande repercussão é a Fazenda Urbana, como a Raquel disse, que tem o objetivo, então, de ser um centro de capacitação e formação para a comunidade, para que a comunidade possa, então, usufruir desse espaço do aprendizado. Lá dentro tem banco de alimentos, tem uma cozinha-escola, tem um auditório, tem as abelhas nativas, tem centros de compostagem, justamente para que a comunidade se empodere, aprenda isso e possa replicar isso nas suas casas, nos seus condomínios, nas suas empresas. Então, esse é um pouco do resumo da Fazenda Urbana. E o Mesa Solidária é uma iniciativa também muito bacana que busca trazer dignidade àquelas pessoas que buscaram nas ruas seus abrigos, seus refúgios e que estão passando por esse momento de dificuldade. Então, o Mesa Solidária, ele estrutura espaços físicos que tenham pias para lavar as mãos, que eles possam sentar às mesas, que tenham um banheiro adequado, e faz um trabalho junto às entidades sociais, de ajudar as entidades a se organizar, ter uma agenda, ter um calendário, dar segurança para essas entidades, para que não sobre e não falte alimento a essas pessoas que estão nas ruas, que estão tendo dificuldade, que elas possam então, dentro do espaço do Mesa Solidária, se sentirem acolhidas, terem dignidade, lavarem as mãos e tentar de alguma forma relembrar o quanto era bom na casa dos seus avós, dos seus pais, e que de alguma maneira isso seja uma sementinha de um resgate social. Então esse é um pouco do resumo também aí do Mesa Solidária. Tiago, para quem se interessa e quer participar tanto de um projeto quanto do outro, qual é o melhor caminho? A Secretaria então tem as suas redes, tem na internet, no site da Prefeitura, tem também aí os canais direto dos programas, via e-mail, mas as informações, o contato está disponível lá. E qualquer coisa também é só ligar lá na Secretaria e a gente instrui e passa as informações necessárias. Por qual telefone, você sabe dizer? Ai, não. Bem, então, por meio da internet e redes sociais é possível buscar essas informações, esse contato e aderir, né, a essas 2 iniciativas de muito valor, pelas quais todos os envolvidos estão de parabéns, né, Thiago? Sim, a grande sacada hoje do desenvolvimento das cidades é justamente essa integração entre iniciativas público-privada, a comunidade, né, as instituições religiosas, independente de qual área, essa união entre os setores para que a gente possa ter cada vez mais ações integradas e que atendam aqueles que mais precisam. A gente também tem a questão do desperdício, que é uma grande dor, a gente tem a fome, mas também a gente tem a obesidade como um grande problema crescente, a gente tem a questão das alergias alimentares. Então toda essa relação que envolve a segurança alimentar é o nosso mote de trabalho, é aquilo que a gente pretende estar desenvolvendo cada vez mais e melhor. Muito bom, excelente trabalho pelo qual todos vocês estão de parabéns. Bem, vou deixá-los aqui à vontade. Então eu comecei o preparo, lembrando sempre, né, das propriedades do açaí. Ele é antioxidante, o mel ele melhora o teu sistema imunológico, então vocês imaginem que essa vitamina ela é uma vitamina bem completa. Outras variações com granola, né, que eu acho que para café da manhã você vai ter, lembrando também
que o mel, o açaí ele é rico em fibras. Então, assim, para quem está numa dieta, ele vai te dar uma saciedade bem maior por causa das fibras. Nós vamos bater aqui. Lembrando também que ajuda para o colesterol ruim, essa vitamina. Então ele é rico em flavonoides, vai ajudar a combater os radicais livres. Eu vou lá pegar umas taças para a gente servir. Ah, tá aí já. Ela já tá aí, você disse. Ela já tá aí, ó. A gente vai mostrar. Foca no dedo. Vocês vão ver que cor maravilhosa. Eu vou fazer um diferencial que eu vou pôr a granola embaixo. Para ficar melhor. Então eu vou pôr um pouquinho de granola. Só. Lembrando que a granola você pode fazer em casa também. Fazendo com o que você gosta. O Clá já provou essa daqui, ele achou fantástico. Eu gosto sempre de colocar alguma textura, tá? Às vezes o pessoal reclama em casa que tem que tomar esses shakes, que quer, mas a vitamina é tão sem graça. Mas coloca alguma crocância, alguma coisa que, né, que tire isso. Ó, o açaí vocês conhecem, olha que lindo que ele fica. O que você gosta de cozinhar, Felipe? Olha, eu sou mais da linha dos salgados. Salgado? Mas eu adorei quando você falou dessa receita. Porque eu acho ela super prática, assim. E você pode servir ela como uma sobremesa, realmente. Eu vou colocar umas bananas picadinhas só para dar uma diferenciada. E depois a gente vai jogar um pouquinho do mel em cima das frutas. Só para ele dar como se fosse um acabamento, assim, né? Coisa linda. Eu gosto disso no café da manhã. Como chamaria esse prato? Ah, eu acho que eu falaria o shake da felicidade, porque você não vai ter fome tão cedo, né? Não sei se você consegue observar isso, né? Mas ele vai te dar uma saciedade melhor, vai te deixar leve e vai te deixar disposto, porque como tem mel, o mel ele ajuda muito na disposição, né? E como não é tanto, a gente fala assim que ele não é um açúcar refinado, né? Que te dá esse cansaço, sabe? Ele vai te dar um bem-estar. Então eu acho que assim, ele é um shake da felicidade, ele é um smoothie, ele é um frozen. Porque realmente, eu acho que ele assim, ele é incrível. E vai ter todas as fibras que já tem e ainda mais ainda por causa dos cereais, né? Dei uma batida aqui. Então, pessoal, eu vou chamar a Raquel aqui. Depois vai ter o bate-papo, né, com o Felipe ainda. Então, você vê pra mim 4 colheres? Que eu fiz ele mais grossinho, não é pra beber. O Clá que sempre fica no bastidor, eu vou lá pegar as colheres para que a gente prove. Estamos aqui então falando de mais uma história de valor e vai ser muito bacana se você que está aí nos acompanhando também trouxer para o programa a sua história. Pode ser uma história de carreira, pode ser uma história de vida, história de uma marca, de uma empresa, não importa. Só precisa ser interessante e agregadora, como foi essa que vocês acabaram de acompanhar. Obrigada, Ju. Vamos ver o que vocês acham? Pode.
Para mim não precisa nem mais mel. Vamos ver com o Felipe, que é o mestre. Fantástico. Achei muito bom. Gostoso, né? Nossa. E você vê assim que ele tem todos os sabores. Ele tem o doce, ele tem a crocância da granola, ele tem esse azedinho do morango, ele tem essa doçura que a banana tem. Então assim, é super completo e além de tudo, ele é sustentável, que eu acho que é o mais importante, né? É usar esses alimentos assim de uma forma muito mais consciente, né? Sabendo que a gente está fazendo aqui é consciente, é sustentável e está ajudando também, porque me fale, isso é uma pergunta que eu tenho. Os produtores, né, de mel aqui do Paraná, eles estão conseguindo levar os produtos dele, porque a gente vê muita dificuldade no repasse desses produtos, por causa de preço, valores, o pessoal deve comparar com esse mel, como você falou, tem mel que é 10 vezes o preço do mercado. Como é que esses, né, produtores, esses... O mel da abelha nativa, ele recentemente entrou no mercado. Até 2 anos atrás, o próprio Ministério da Agricultura desconhecia a existência das abelhas brasileiras. Então foi uma luta que foi vencida e hoje esse mel já está no mercado. O açaí da Mata Atlântica, ele ainda está como produto artesanal, uma vez que o MAPA também só reconhece o açaí da Amazônia. E o nosso açaí da Mata Atlântica, que é uma espécie que está em extinção pelo corte ilegal do palmito, que quando você come o palmito você mata a árvore e o fruto é renovável, produz todos os anos, uma excelente estratégia de desenvolvimento socioalimentar de todas as comunidades da Mata Atlântica estão aqui. E quando você despolpa e produz isso aqui, todas as sementes geradas estão férteis para o replantio. Então, consumir isso, você está incentivando a reflorestação da Mata Atlântica e um consumo sustentável e uma geração de renda para toda a comunidade que vive. Você se torna mais consciente, inclusive, com o ser humano ao seu lado, né? Não é só, né, pensando assim, vamos só pela mata. Mas a mata, você precisa ter o agricultor familiar, o produtor do mel, esse pequeno produtor, né? Que ele tem a consciência, né? Na verdade, eu acho que os pequenos, eles têm a consciência, né? Então essa é a nossa forma, de que nós que estamos na cidade, de preservar a natureza, buscando consumir produtos que sejam de procedência e de origem. Para o nosso telespectador que está assistindo, eu quero comprar, eu quero conhecer esses méis, né? Aonde que nós podemos encontrar? Esses méis hoje são comercializados diretamente com produtores, conhecidos como meliponicultores. Existem algumas associações na região metropolitana, alguns produtores. Que bacana. Tem uma pessoa que eu me inspiro muito, é um casal, o senhor Benedito e a dona Salete. Eles já se dedicam, são guardiões das abelhas há mais de 15 anos. E é um lugar fantástico, inclusive com uma sugestão para que vocês possam visitar e fazer uma visita lá no espaço deles. Fica aqui em Mandirituba. E eles fazem, você pode, como eu disse, os potinhos de mel, cada um é um gosto de uma flor. Nossa, isso e nas colmeias eles abrem uma por uma para que possa ser experimentado. Então você tem toda uma experiência nesse universo. Interessante, assim, né? E eles são assim encantadores, são muito bacanas o casal. Porque eu fico pensando assim, para você fazer tudo isso, você tem que ter uma doação. Assim, primeiro porque é um tema que a gente desconhece, né? Nós conhecemos ali o mel para salada, o mel comercial, né? Por exemplo. Mas eu conheci um pouquinho de hidroméis, mas se você vê um produtor que está fazendo isso de forma sustentável, você tem que ajudar, né? Você tem que ajudar ele para que ele se mantenha, para que as próximas gerações conheçam, porque senão daqui a pouco tudo vai se perdendo, né? Nesse período de pandemia, principalmente, tem acelerado e evidenciado o que na Europa já é tradicional. Na Europa, você compra um queijo de não sei o que, porque foi aquele produtor que fez. Você compra uma linguiça porque veio daquela região, ou um champanhe que é de tal determinada área. Aqui, a gente gosta de coisas que vêm de longe, é difícil de entender essa noção. Verdade. Os próprios vinhos que produzem aqui no Rio Grande do Sul têm mais antioxidantes dos vinhos que estão vindo da Europa, pelo processo de transporte e tudo mais. Com certeza. Então, dentro dessa perspectiva, a atualidade, ela pede a economia local, ela pede o quilômetro zero, ela pede a consciência. Você sabe que eu estava lendo numa reportagem exatamente falando disso. O que vai mudar pós-pandemia na gastronomia?
E já tem restaurantes lá colocando placas nas portas, evidenciando assim, você quer, por exemplo, né, o queijo da Serra da Canastra. Ok, eu tenho o meu queijo, custa tanto, da Serra da Canastra vezes 4. Você quer o vinho nacional? É tanto. Você quer o vinho argentino? É vezes 4. Por quê? Porque eles querem fazer isso, né? Então, tudo, aí você começa, né, transformar as macros regiões, diminuindo para o teu vizinho. Olha, eu pego, por exemplo, o mel de Mandirituba, é esse preço. Mas você quer o mel, sei lá, então é vezes 10, né? Sim. Então você consegue baratear porque o consumo aumenta, né? Sempre que tem demanda, o preço ele dá uma despencada, né? Porque um dos grandes gargalos de todo o comércio sempre foi a logística. Sempre. Então, se você... E além da logística, tem a sustentabilidade, porque quanto a gente gasta de petróleo, de gastos, né? Quando se perde em grãos, né? Nossa, 50% de tudo que produz se perde, né? Com certeza. Então, eu acho que, assim, que a gente precisa acordar, né? Essa é uma bandeira que nós estamos levantando a cada domingo. Olhe o seu vizinho, né? Você mora em frente ao meu restaurante e olhe para o Pimenta Brasserie. Você está em Mandirituba, vá procurar o mel de Mandirituba. Você está na Lapa, procure os legumes da Lapa, né? Porque isso realmente transforma. Não é simplesmente eu quero usar os produtos né, que vem embaladinho do mercado. Pegue o seu carro, conheça as proximidades, conheça Curitiba, desça a Morretes. Tem tanto produto fantástico em Morretes. Eu sempre brinco que a banana de Morretes é uma delícia, né? E às vezes a gente fica perdido nesse consumo da cidade e você esquece de olhar para o lado. Sim, é muito comum isso mesmo. Inclusive nesse sentido, até para trazer essa ideia para a vida das pessoas, eu vim aqui pedir para o Felipe nos falar um passo a passo, partilhar um passo a passo, né, Ju? Sobre como as pessoas podem ter jardim de mel ou com mel a partir do uso, né, do emprego das abelhas, talvez, quiçá, por que não, nativas. Como as pessoas podem fazer isso em suas sacadas, varandas, quintais? Então, para a gente ter um jardim de mel em casa, primeira coisa é a gente entender um pouquinho do que é isso, né? Então, as abelhas nativas, entender um pouquinho desse universo. Aí, após entendendo e estando seguro para lidar com isso, porque, querendo ou não, é uma espécie que corre riscos, então a gente precisa ter um mínimo de entendimento para que a gente dê condição dela se desenvolver com segurança, né? Ou minimamente que a gente não faça coisas que possam prejudicá-las. E aí existem duas formas, ou comprando uma colmeia de um agricultor, um meliponicultor, incentivando essa prática, onde ele multiplica suas genéticas, ou começando sem custo nenhum, que seria através de captura por caixas iscas. Essa é uma coisa que é um pouquinho mais complicada para explicar agora. Eu tenho um vídeo lá no YouTube, está escrito Conquiste Seu Jardim de Mel, então você pode entrar lá e ter 30 minutos, e aí eu explico como funciona. Através de garrafas PET, a gente usa um pouco de atrativo, que ele é feito de cera, de própolis, e aí vai caixa de leite, vai saco de lixo, e aí ele está pronto. E na época adequada a gente instala essas iscas e pode capturar nossas primeiras colmeias. Hoje já tem escolas municipais que têm o seu jardim de mel e que conquistaram tudo do zero. Então plantaram pomares, fizeram uma horta orgânica, estão fazendo a compostagem, e estão com as suas colmeias na sua escola. Então, assim, eu sempre brinco assim, que a gente fala assim, tanto em sustentabilidade dentro da cidade, mas a gente ainda, de certa forma, ainda tem medo de abelha, a gente joga semente no lixo e tem nojo de minhoca. Então, isso são uma provocação, mas com alguns paradigmas que a gente tem para perceber o quanto a gente depende de um ecossistema complexo e que tudo isso junto é o que nos dá um alimento saudável, que nos dá um rio que possa ser limpo, e é essa complexidade que justamente traz a vida. Muito boas dicas, excelente contextualização que o Felipe fez aqui e partilhou conosco. Portanto, isso deixa claro que o show gastronômico está para muito além da gourmetização da comida, né? Ele alcança assuntos aí pertinentes à sustentabilidade, pertinentes a um mundo mais abundante, né? Uma vida mais abundante.
E é com essa ideia, linda ideia, que nós encerramos a edição de hoje. Foi excelente ter vocês conosco. Temos aqui também o Clá, que como vocês veem antes e depois do programa faz excelentes imagens. Do outro lado, Gelson Tunes, nosso diretor. E todos nós deixamos então o nosso abraço. Até o próximo show gastronômico. Até o próximo domingo, hein? Não vão perder. E provem que, ó, é uma explosão de sabores.